Continuando aqui, olha, regras de Mandela, tá? Documento importante aí pra gente. Bom, a gente vai começar de fato aqui as regras, tá? Que é o que efetivamente cai em prova aí, então fique bastante atento. A gente tá vindo aqui, olha, regras de aplicação geral. Essa primeira parte que vai versar sobre princípios básicos aqui, mais especificamente, tá? Fique atento. Regra número 1. Todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e à dignidade do ser humano. Isso aqui é óbvio. Novamente, tem esse senso humanitário, tá tudo relacionado a direitos humanos. Então, tudo que for em desacordo com a dignidade, o valor humano aí, tá? Joga fora, senão você vai acabar errando a questão. Nenhum recluso deverá ser submetido à tortura. Quantas vezes a gente já viu isso aqui, cara? Na DUD, no vários outros documentos aí, tá? Então, proibido tortura ou outras penas de tratamento cruel, desumano, degradante, deverá ser protegido de tais atos, não sendo esses justificados em nenhuma hipótese, tá? A gente viu ali no comecinho, nas orientações, na introdução, que alguns tópicos aqui de Mandela, se justificados, podem ser afastados. Isso aqui, olha, é em hipótese nenhuma, tá? Jamais torturar o preso, jamais tratar de forma cruel ou desumana. Inclusive, já vimos isso aqui lá na Constitucional também, beleza? Para você ver a importância disso aqui, perfeito? O que for mais difícil de compreender aqui, tá? For mais truncado, a gente lê a explicação, o exemplo prático. O que for mais tranquilo, igual esse aqui, a gente vai dispensando, tá? Mas vou deixar aqui para você, beleza? E onde for mais importante também, a gente vai parar mais tempo. Onde for menos importante, a título de cair em prova ali, a gente menos importante para menos tempo, mais importante para mais tempo, tá? A gente está nesse último período aqui, olha, a segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. Isso aqui também, essa regra 1 é toda óbvia. Então, isso aqui, se cair questão, cara, te deram a questão, tá? Isso aqui, ó, acredito que nem vem em prova não, justamente por ser extremamente tranquila. Regra 2, rumo à aprovação aí, olha. Estas regras devem ser aplicadas com imparcialidade, tá? Como assim, Miguel? Bom, você não vai tratar ali, sei lá, vamos usar um exemplo ali prático. Você policial, não vai se pegar o preso A, que é, sei lá, você vê que é mais tranquilo, você gosta mais dele ali, digamos assim, vai deixar ele ali de boa. O outro que é mais chato, mais barraqueiro, digamos assim, vai ignorar alguma dessas regras. Vou começar a torturar ele ali porque ele é o mais folgadão, digamos assim. Não, não, seja, tá? Seja imparcial, beleza? Apenas faça o que está sendo orientado aqui. Não deve haver nenhuma discriminação em razão de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, nem outra, tá? De origem nacional, social, patrimônio, nascimento ou nenhuma outra aqui. Só o início aqui já nos basta, olha. Não deve haver nenhuma discriminação. Isso ali é um rol exemplificativo, beleza? Mas não vai haver isso aqui de forma alguma. É necessário respeitar as crenças religiosas e preceitos morais do grupo a que pertence o recluso. Para que o princípio da não discriminação, olha só, seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades individuais do recluso, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade, tá? Tem que dar mais atenção a eles aí. As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores de necessidades especiais não serão consideradas discriminatórias. Logicamente, tá? O pessoal portador de necessidade especial e o recluso, obviamente, deve ter um tratamento ali diferenciado, haja vista que sua necessidade física, às vezes, talvez, psíquica aí, esteja comprometida. Então, isso não vai ser considerado um ato discriminatório, lembra aqui, tá? O não aqui, olha. Fácil fazer uma questão com esse último período aqui, beleza? Um recluso muçulmano solicita tempo e espaço para realizar suas orações diárias. A administração prisional autoriza o pedido, garantido que ele possa praticar sua fé sem interrupções na medida lá das diretrizes prisionais, claro. Ao mesmo tempo que fornece materiais religiosos a outros presos, respeitando todas as crenças de forma igual. Tranquilo, esse artigo 2º, não acredito estar presente ali na nossa prova, tá? Pode aparecer, óbvio que sim, mas eu tenho que ressaltar aqui que a chance é menor do que alguns outros aqui. A detenção e qualquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior são penosas pelo fato de, ao ser privado de sua liberdade,
lhe ser retirado o direito de autodeterminação. Então, a medida por si só, cara, já é extremamente penosa, tá? Olha só, a detenção e qualquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior já são penosas por esse simples fato, que tá errado, olha, pelo fato de, ao ser privado de liberdade, é retirada essa autodeterminação, tá? Então, não tem porquê, nem moral, nem legalmente, tá? Você expandir essa pena, digamos assim, ah, vou torturar ele ali. Não, você não vai aplicar uma medida própria sua, porque ele já está sendo penalizado aí em conformidade com a legislação do Estado, tirando ele da sociedade, tá? Privando-o de liberdade. Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a essa situação, exceto em casos pontuais em que a separação seja justificável. Opa, será que é o RDD que estamos falando aqui? Ou nos casos em que seja necessário manter a disciplina, tá? Então, se ele continua dando problema, aí sim pode ter uma medida extra interna ali, tá? Como regime disciplinar diferenciado que lemos ali na LEP. Aqui embaixo, olha um exemplo prático, um preso que costuma receber visita da família é punido com a suspensão temporária de contato externo, sem justificativa plausível. Aí está ferindo essa regra que vimos aqui, a 3, beleza? Após revisão, a decisão é revertida, pois não havia motivos disciplinares reais para restringir esse direito e o contato com a família é restabelecido. Aqui embaixo, olha, temos a regra 4, simplesmente caiu na última prova, tá? Então é um bom parâmetro para a gente estudar o restante do documento aí, beleza? Os objetivos de uma pena da prisão ou de qualquer outra medida restritiva de direito, isso aqui é legal, olha, são prioritariamente, tá? Não é unicamente, proteger a sociedade contra a criminalidade, ponto um, reduzir a reincidência, tá? Coloque isso aí como um mantra na sua vida, beleza? Tem esse teor, digamos, educacional. A pessoa cometeu um ato ilícito, vai presa justamente por isso aqui, olha, para tentar ter essa reeducação a fim de evitar a reincidência. E também para proteger a sociedade, tá? Então tem esses dois vieses aí. Fique atento, beleza? Estes objetivos só podem ser alcançados se o período da detenção for utilizado para assegurar sempre que possível a reintegração dessas pessoas das sociedades após a sua libertação, para que possam levar uma vida à autossuficiência e com respeito com as leis, tá? Então, olha só, está sendo redundante. Reintegração social. Reintegração social. Não tem teor punitivo, tá? Ainda, para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar educação, foi o que eu falei, cara. Tem escola nas cadeias, formação profissional, trabalho, isso que é legal, tá? Bem como outras formas de assistências apropriadas e disponíveis, incluindo aquelas de natureza reparatória, moral, espiritual, social, desportiva. Olha, isso aqui tem também, tá? E de saúde, tem tudo isso aí nas cadeias, nos presídios. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos. Tópico importante, tá? Nada impede de colocar isso aqui de novo na prova. Olha, colocou a primeira parte, quem nos diz que não pode colocar essa segunda parte aqui na prova? Tema quentíssimo. Durante o cumprimento de sua pena, um preso conclui o ensino médio e participa de um curso técnico, isso que tem demais, tá? Em eletricidade. Ao sair da prisão, ele consegue um emprego e consegue reintegrar a sociedade fitando reincidência, tá? Ou diminuindo a chance de reincidência ali desse condenado, perfeito? Tópico legal aí também. Regra 5. O regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida durante a detenção e aquela em liberdade, que tendem a reduzir a responsabilidade dos reclusos ou o respeito à sua dignidade como seres humanos. Olha só, o regime prisional tem que minimizar essas diferenças, tá? Entre essa própria vida que ele está ali tendo como condenado e aquela que ele vive em liberdade, certo? Olha só, entre a vida durante a detenção e aquela em liberdade, que tendem a reduzir a responsabilidade dos reclusos ou o respeito à sua dignidade como ser humano. Legal também
As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir o quê? Que os reclusos portadores de deficiências físicas, mentais ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo à vida prisional em base de igualdade. Então, olha, o mesmo condenado ali que não tem nenhuma, que não é pessoa com deficiência, o PCD deve ter esse mesmo direcionamento aqui, olha, a moral, a espiritual, a social, ao esporte na medida do possível. A que mais? A Ao emprego ali, tá, o profissionalismo, a educação. Então, a administração prisional deve proporcionar isso, tá, deve garantir isso aí às pessoas PCDs, que é o que está dizendo aqui, beleza? Um recluso com deficiência visual recebe materiais em braille e é acompanhado por um profissional, tá? Esse aqui é um bom exemplo de aplicação dessa regra número 5, perfeito? Aqui a gente já pula para outro tópico que versa sobre registros. Lembrando, tá, aqui do lado, olha, deixa eu ver se vai mostrar. Pode vir aqui nos, não tá mostrando aqui não, mas tem tudo bisuradinho. A gente viu aqui princípios básicos, que é a primeira parte. Agora a gente vai ver registros, depois separação por categoria e por aí vai. Em todos os locais em que haja pessoas detidas, deve existir um sistema uniformizado de registro do recluso. E de fato tem, tá? É o Infopen, não é isso? Que registra a galera aqui. Então deve existir um sistema uniformizado de registro. Esse sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro, tá? Com páginas numeradas e assinadas. Deve existir procedimentos que garantam um sistema seguro e de auditoria e que impeçam acesso não autorizado ou modificação de qualquer informação contida no sistema. Então, realmente vai ter esse sistema aí, olha, e ele deve ser feito de modo que possa haver fiscalização, tá? Para ver se está tudo correndo conforme o planejado. Em uma penitenciária do Estado, um policial penal realiza o registro da entrada de um novo recluso em um sistema digital, com senha de acesso exclusiva, tá? Então pode ser isso mesmo, olha. Eu entro com minha senha, faço o registro aqui, tá? Do recluso. O registro vai ficar de modo que confirme que eu que fiz aquele registro. Para quê? Para não haver alteração de nenhum tipo ali, tá? Ou minimizar essas falsificações, digamos assim, beleza? Mas chance de cair menor aí, essa primeira parte aqui, olha, pode ser que caia, tá? Mas fique sabendo, deve existir esse sistema uniformizado de registro. Vocês podem trocar isso aqui por outra palavra. 7. Nenhuma pessoa deve ser admitida num estabelecimento prisional sem uma ordem de detenção válida. Isso aqui é chance grande de cair, tá? Porque quem vai ser a porta de entrada ali do recluso é você, que vai fazer ali, vai estar na portaria, tá? Então tem que ficar atento a isso aqui, beleza? Tem que ter a ordem válida aí do juiz. No caso aqui, olha, detenção válida, tá? Só mencionando dessa maneira. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro recluso logo após a sua admissão. O que vai ter que estar presente ali, cara? Deixa eu até colocar isso aqui em um outro plano para ficar mais separadinho para a gente, olha. Acabou de chegar ali o detento ali. E aí? As informações vai ter que ser adicionada ali no registro dele. Vai ter que registrar e ser adicionado isso aqui, olha. Informações precisas que permitam determinar quem é ele, sua identidade, respeitando a autoatribuição de gênero, tá? Aqui também, tá? Os motivos da detenção e a autoridade competente que a ordenou, tá? Por que ele está sendo preso? Quem que ordenou essa prisão aí? Além de que? Data, horário, local da prisão. Vou até colocar de vermelho aqui, olha, porque isso aqui é legal, tá? Pode ser que caia. Então tem que ter identidade, respeitar a autoatribuição de gênero ali dele, beleza? O motivo da prisão, a autoridade que prendeu, a data, horário e o local. A data e horário da entrada e saída tem que se fazer presente aqui também, beleza? Bem como a questão de transferência do IPL. Quaisquer ferimentos visíveis, isso aqui tem que ficar também atento, tá? E reclamações acerca de maus tratos, conflitos. Então, realmente, ali, olha, a gente fez até lá no curso de formação, tá? Fiz curso de formação de agente de segurança socioeducativo e tem muita coisa que é bem semelhante aqui ao sistema penal mesmo. E justamente tem essa parte aqui.
que aí vai chegar lá a pessoa recém-condenada ali, aí a gente vai ter que averiguar antes de aceitar ele, ver isso aqui, olha, por quê? Se a gente aceitar e depois olhar, pode constatar que a gente fez isso, tá. Então, antes de registrar tudo bonitinho e olhar aqui, a gente confere, vê lá se realmente não tem algo, aí depois a gente faz o cadastro, tá. Porque se ele tem algum sinal ali de maus tratos, né, como tá aqui, a gente já deixa constatado. Para quê? Para tirar o nosso ali da reta, tá, porque não foi a gente, foi alguém antes, certo. Então tem que ficar atento a isso aqui, beleza? Esse tópico no geral que eu acredito que vai vir lá no curso de formação, para a prova mesmo, não acredito que vai cair. Tem chance, óbvio que tem, tá, mas eu não acredito muito nesse tópico aqui para a prova. Lá no curso de formação, isso aqui é tema quentíssimo. Isso aqui vai estar lá no curso de formação, tá. Durante esse curso, a gente vai rever muita coisa aqui de novo, certo? Então tem que ficar atento. O que mais vai ter que registrar ali, essa questão do preso recém-condenado, tá chegando ali na penitenciária? O inventário de seus bens pessoais. Então vai ter essa guarda de bens, beleza? Ah, tá com relógio? Me dá aí, vamos pôr ali em tal lugar. E os outros bens também. O nome de familiar e, quando aplicável, filho, incluindo idade, local de residência e sua custódia, por aí vai, e ou tutela. Um contato de emergência também, tá? Um não, no caso aqui tá contato de emergência. Pra questão de prova, tem que ficar bastante atento, cara. Se colocar um aqui, olha, já pode se tornar errado, tá? Já cabe recurso, digamos assim, dependendo do caso. Mas tem que ter um contato de emergência e informações acerca do parente mais próximo. Então isso aqui é legal da gente saber. Fique atento, apesar de eu ter falado ali que não acredito vir na nossa prova, tá, ali do concurso mesmo. Fique atento, porque é um tema interessante, digamos assim. Ao receber um novo preso, o policial penal verifica a ordem da detenção e, seguida, insere no sistema de dados pessoais o nome do juiz que ordenou a prisão, as joias e pertences que estavam com o recluso, o contato da mãe ou como emergência, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, olha, por exemplo, o pessoal não confundir, e um pequeno ferimento do braço que é fotografado e descrito no prontuário, obviamente, tá? Regra 8. As seguintes informações devem ser adicionadas no sistema de registro do recluso durante a sua detenção, quando aplicável. E aí? Vamos ver aqui no detalhe, olha. Informação relativa ao processo judicial. Isso aqui acredito muito menos, tá? Na nossa prova, incluindo datas de audiência e representação legal, avaliações iniciais, relatórios de classificação, informação relativa ao comportamento e disciplina, pedidos e reclamações, inclusive alegações de tortura, sanções, outros tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, a menos que seja de natureza confidencial. Isso aqui, olha, pode ser que é contraintuitivo, tá? Então fica atento. Informações sobre imposição de sanção, informação sobre circunstância e causa de qualquer ferimento ou morte, tá? E em caso de falecimento, o destino do corpo e por aí vai. Essa regra 8 é uma complementação da regra 7. Essa aqui sim, eu acredito bem menos, a chance de cair na nossa prova aí, tá? Durante o cumprimento da pena, um preso participa de uma briga e sofre um ferimento. O policial penal registra o incidente, descreve o ocorrido, informa o nome do médico que atendeu, anota a punição, ou seja, os detalhes aqui, tá? Então é só ficar atento, tá? Olha só, nenhuma pessoa deve ser admitida, que é no momento da entrada, no estabelecimento prisional sem a ordem de detenção válida. E essas informações devem ser adicionadas logo após sua admissão. Então, acabou de chegar, isso aqui vai ter que ser aplicado, tá? Isso aqui, no caso, deixa eu até afastar aqui, já é, olha, pro durante sua detenção. Já é ali ao decorrer da sentença da privação de liberdade dele, beleza? Aí essas informações que serão agregadas lá. Regra 9. Todos os registros mencionados no 7 e 8 que a gente viu, que nos diz respeito sobre o registro ali do condenado, do IPL, serão mantidos confidenciais e só serão acessíveis aos que, por razão profissional, tá, solicitem o acesso.
Todos os reclusos devem ter acesso aos seus registros. Isso aqui pode ser contraintuitivo, talvez, tá? Mas está previsto aqui. Nos termos previstos na legislação interna, claro, e deve receber uma cópia oficial deste registro no momento da sua liberação. Esse finalzinho aqui também é legal. Ao sair de sistema prisional, um ex-recluso solicita uma cópia de seus registros. Se é plenamente justificável, o servidor responsável por meio de solicitação formal entrega um documento oficial com as informações pertinentes ao seu período de detenção, incluindo trabalhos realizados, frequência escolar e atendimentos médicos, tá? Tudo detalhado. Ele vai receber na sua liberação, certo? E a 10, para a gente finalizar essa aula número 1 aqui sobre as regras, tá? O sistema de registros dos reclusos deve também ser utilizado para gerar dados fiáveis sobre tendências e características da população prisional, incluindo as taxas de ocupação, a fim de criar uma base para tomada de decisão fundamentadas em provas. Vai gerar dados, tá, estatísticos com base nesses dados ali que a gente preenche ao admitir o IPL e também durante o seu cumprimento de sentença, perfeito? Aqui, olha, já vem com algumas questõezinhas, vamos ver se você tá bom. Deixa eu ver quanto tempo de aula que deu. Dá tempo de fazer uma questãozinha aqui, vamos pra cima. Vamos lá então. Pausa, tenta fazer aí e bora pra cima. Questão 1. A observância da imparcialidade exige tratamento idêntico a todos os reclusos? Até aqui, ok. Sem admitir qualquer distinção de natureza funcional, espiritual ou à saúde? Esse finalzinho aqui tornou a questão errada. Por quê? Olha só, não pode haver distinção, tal que está falando aqui, não admite distinção funcional, espiritual, claro que admite. Por quê? A funcional aqui é o caso do PCD que a gente mencionou, tá? Essa imparcialidade não exige tratamento idêntico, não obriga a isso, tá? Mas sim igualitário, que já é diferente, com adaptações conforme as necessidades de cada indivíduo, tá? Se fosse tratamento igual, o, o PCD aqui deveria ser tratado igualmente, cara. Deveria ser tratado de forma exatamente igual ali, mas tem que ser igual nas medidas da desigualdade dele. É vedado ao sistema prisional, é proibido, em qualquer hipótese, impor restrição de contato com o mundo exterior, mesmo que temporárias e motivadas. Não, isso aqui também tornou errada a questão, tá? Essa aqui, olha, é a regra 3 lá, que admite restrição de contato externo quando tiver justificativa disciplinar ou de segurança. Isso aqui é mais explicado de forma mais detalhada em outros documentos, tá? O princípio da dignidade humana, previsto na regra 1, autoriza, em casos excepcionais, a aplicação de sanções físicas, desde que proporcionais. E aí, erradíssimo, né? Isso aqui já tá bisurado demais, sanção física, cara. Você vai, sei lá, chicotear o IPL? Claro que não. A dignidade humana nunca admite sanção física. Isso aqui, a questão está querendo dizer sobre penas cruéis, tratamento desumano, tá? Degradante, tortura. Mas isso não é admitido mesmo que proporcional. Essa regra é absoluta quanto à vedação de tortura e maus tratos, beleza? Um recluso com deficiência locomotora deve receber adaptações razoáveis no ambiente prisional, conforme a diretriz 5. Isso aqui é tranquilo, tá? Sim, lembre-se disso. Ele deve ser tratado de forma igual na medida da sua desigualdade. A ausência de uma ordem judicial válida, ou seja, não tem essa ordem judicial, não impede, em caráter ali excepcional, o ingresso de um indivíduo em unidade prisional, desde que haja flagrante e certo ou errado. Erradíssimo, cara. A gente viu ali nas regras de registros, tá? A regra 7 exige ordem de detenção válida para o ingresso no presídio. Fica com isso aí na ponta da língua, porque isso aqui é seu trabalho amanhã, tá? Você vai fazer isso. Flagrante só justifica a prisão, mas não dispensa essa formalidade judicial, tá? Então isso aqui torna a 5 errada. A administração prisional deve considerar as especificidades individuais dos detentos, sendo proibida, no entanto, qualquer diferenciação quanto ao gênero autodeclarado. Olha só, sendo proibida qualquer diferenciação do gênero autodeclarado, isso aqui tá errado. A gente viu também, tem um tópico específico sobre isso aqui, tá? Que nos diz a regra 2, tá? Que reforça o gênero autodeclarado deve ser respeitado e considerado nos registros dos tratamentos. Regra 7. A finalidade
ressocializadora da pena permite que o período de encarceramento seja usado como ferramenta de reeducação, desde que assegurada a dignidade? Claro, perfeito. Inclusive, é esse o viés da sentença aí da reeducação, para trazer ele de volta ali, para incluir ele novamente na sociedade, de forma digna, sem cometer ilícitos ali, tá tentando fazer com que ele não seja reincidente. Informações sobre alegações de tortura, maus tratos durante a detenção deve constar nos registros apenas quando houver comprovação judicial. Você ouviu falando isso aqui em algum momento? Não, tá? Não é apenas nesse momento. Qualquer caso ali que você verifique que teve algum maus trato ali, cara, registrar na hora, beleza? Os registros mantidos sobre os reclusos podem ser acessados por qualquer servidor do sistema prisional, desde que ache interesse funcional. Pode ser acessado por qualquer servidor do sistema prisional, desde que por interesse da profissão ali, tá? Olha só, vamos ver aqui. O acesso deve ser restrito aos profissionais, tá? Por razões profissionais legítimas, conforme o artigo 9. Ele não é irrestrito a todos os servidores, tá? Então isso aqui que torna essa norma errada, mas ela tá complicadinha, olha. Os registros mantidos sobre os reclusos podem ser acessados por qualquer servidor do sistema prisional? Não, não, na verdade tá fácil você olhar essa parte aqui, tá? Eu passei meio batido. Sei lá, vamos pegar um servidor ali, olha, o pessoal que chega lá para levar a marmita, por exemplo, tá? Tá setor privado, mas, eh, tá a trabalho do setor público. Eles podem acessar aqui, olha, esse sistema de registro? É claro que não, tá? Então isso aqui torna a questão errada. Dados estatísticos extraídos do sistema de registros devem servir de insumo para políticas públicas prisionais fundamentadas em evidências. Isso aqui é claro também, a gente viu que esses dados dos IPLs podem ser usados ali para criar uma base de dados para melhorar o próprio sistema, perfeito? Aqui a gente finaliza essa aula número 1. Nas próximas a gente vai continuar nessa mesma pegada, sempre mapeando, dando ênfase para o que mais tem chance de cair, explicando muito bem e fazendo questão no final. Até a próxima aula.